Hoje eu vou ficar com a minha garrafinha. Eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu considero muito importante e que a maior parte dos cantores não sabe como lidar com isso, que é uma rotina de estudo, tá? E não só uma rotina de estudo, mas uma rotina de estudo que seja eficiente, que te traga resultados, que faça você realmente evoluir. A gente conhece muita gente que passa anos e anos fazendo aula de canto, né? E aí a pessoa tá lá 5, 6, 7 anos, não consegue evoluir as técnicas, não sabe exatamente o que são aqueles exercícios que ela faz lá, para que serve, não sabe, fora o que treina lá com o professor, às vezes não toca um instrumento, e daí quando chega em casa não sabe o que treinar, não, nem lembra que tem que treinar, ou o que quer evoluir. A gente precisa definir esses aspectos, né? Principalmente para que a gente possa estudar com clareza, certo? A gente tem que saber de onde está saindo para saber para onde vai, o que vai, o que a gente quer evoluir, o que a gente quer aprender e como que a gente faz para ter uma rotina de estudo que seja eficiente, que te faça sair do lugar, né? E aí o bacana, o primeiro obstáculo de qualquer músico, não vou falar nem só do cantor, de qualquer músico que começa a estudar, é a questão do tempo, tá? Muita gente reclama do tempo. Ah, eu não tenho tempo para sentar e estudar. A vantagem, né, do cantor com relação a qualquer outro instrumento é que a gente pode estudar praticamente em qualquer lugar, tá? Tirando situações assim que você tenha vergonha de estudar em público, etc. Mas dá para você fechar a janela do seu carro, estudar no trânsito, gravar seus exercícios ou as músicas que você está praticando, seu repertório no pendrive, poder fazer esses estudos no seu carro. Dá para você, poxa, não tenho tempo mesmo de parar, de verdade. Você tá fazendo teu almoço, você ligar a música o repertório que você tá tirando aí, fazendo isso. A gente tem essa vantagem. Um pianista, um cara que toca violão, ele já não consegue, né, fazer isso. Porque ele precisa sentar e tocar o instrumento. A gente, lógico que tem que estudar com concentração naquilo que a gente está fazendo, mas a gente tem essa vantagem com relação aos outros instrumentos e às vezes a gente não usa ela em nosso favor, tá? Então, vamos lá, falando dos tópicos. Eu escrevi alguns tópicos aqui e fiz umas anotações também aqui nesse livrinho, para eu não esquecer de jeito nenhum tudo que eu quero falar para vocês. E aí no final eu vou abrir para vocês fazerem perguntas. Começando pelo nosso tópico 1, frequência. Qual é a frequência correta de estudo para quem quer cantar, para quem quer ser cantor ou para quem que canta por hobby e quer continuar evoluindo? A frequência de estudo assim, que nós podemos considerar ideal seria o seguinte: se você está começando agora, se você não toca ainda, você não canta ainda, você está começando agora, ou se já faz muito tempo que você não pratica, que você está voltando a cantar, o ideal é que você estude de 3 a 4 vezes por semana. E por que não todo dia? Por que a gente não tá voltando, quer voltar com tudo, e aí não vai treinar todo dia? Vamos raciocinar comigo aqui. Se a gente está falando de voltar a cantar e a gente entende que tudo isso é um trabalho muscular, tanto do corpo quanto principalmente dos músculos aqui que a gente usa, a nossa fonte, né? Na parte da laringe ali, os músculos envolvidos na produção da nossa voz. A nossa resistência desses músculos, ela precisa ser trabalhada, né? A nossa resistência respiratória também precisa ser trabalhada. Então a gente já não começa todo dia e nem muito tempo. Por quê? Porque a gente vai, como no exercício, começando devagar, recondicionar o músculo, até porque a gente tem estruturas sensíveis aqui. Se a gente força demais, a gente pode ter um problema, certo? Mas também não precisa pegar tão leve. Então, ó, quem está voltando a estudar agora ou está começando agora a estudar, vai estudar de 3 a 4 vezes por semana, na média, 20 minutos, tá? Você vai estudar 20 minutinhos, vai ser suficiente, você vai passar. Depois eu vou dar um como aqui, tá? Como estudar, como é que isso vai ser melhor, como que vai ser a melhor rotina, tá? Vai estudar 20 minutinhos.
E aí, se você já tá na pegada, já tá cantando, já tá acostumado a treinar e tal, e aí você quer colocar uma rotina bacana de estudo para você. Então, você vai estudar de 5 a 6 vezes por semana. 45 minutos, tá? 45 minutos a 1 hora, tá? O estudo, para que ele seja eficiente, te ajude a criar resistência e não seja muito cansativo. Né? Passado disso, você começa a cansar, tipo, deixar seu músculo exausto, sua voz e tudo mais, sem necessidade. Então, bom estudo ali, ó, 5 a 6 vezes por semana, você vai estudar todo dia, com exceção dos finais de semana, e vai fazer esse treino 45 minutos a 1 hora. Eu anotei ali 45 minutos. Eu vou sair daqui da frente para que vocês possam ver ali, ó. Bem legal a gente abordar isso, né? Então, esses tempos aqui. Aí você começou agora, você tá lá treinando os seus 20 minutos por dia e você vai sentindo que você vai começando a entrar em forma, vamos dizer assim. Assim como quando a gente vai na academia, né? A gente começa a entrar em forma. Então a gente vai sentindo que a gente tá entrando em forma. Aí depois de umas 4 semanas, tá? Aí a gente pode então passar desse aqui para esse aqui. Certo? 1 mês, ou dependendo do... Você vai sentir, mas na média, 30 dias já é suficiente para você se sentir no shape aí, mais preparado para dar um up no seu estudo. E aí você não precisa, por exemplo, sair de 20 para 45. Você pode fazer isso de forma gradual. Você vai mudar seu treino de 20 para 30, para 35, 45, vai aumentando gradativamente seu treino, e daí você consegue, né, aumentar sua resistência, seu preparo físico ali na hora de cantar, gradativamente também, né? Então você vai conseguindo um bom preparo sem se agredir, beleza? Então, essa parte da frequência aqui, ó, resolvido. Agora, e o tempo também. Já trabalhei os dois juntos, beleza? Agora nós vamos falar aqui, ó, como que vai ser esse treino seu? Como que vai ser? O que você vai fazer nessa sua rotina de estudo que vai te deixar um estudo bem excelente, que vai te ajudar a evoluir? Beleza, vamos lá. Todo treino a gente vai começar com aquecimento. E esse aquecimento, a gente divide ele em 2 partes. Ele é um aquecimento vocal e físico também corporal, tá? Vou colocar aqui. Dentro do seu estudo, o seu aquecimento, ele vai te gastar mais ou menos 10 minutos, tá? Ele vai te gastar 10 minutos que vão ser essenciais para que seu estudo seja efetivo, tá? E eu já vou explicar por quê. Depois, a gente vai para a parte dos exercícios técnicos. Uma outra live que eu fiz, alguém me perguntou qual que era a diferença de aquecimento e exercícios técnicos de treino. E a grande diferença tá exatamente aqui. No aquecimento, a gente vai buscar aquecer a voz mesmo, né? Desinchar nossas pregas vocais, circular sangue aqui, para que a gente deixe o músculo preparado para o trabalho que a gente quer que ele faça. No exercícios técnicos, a gente vai buscar evolução, a gente vai buscar aquela característica, aquele tipo de coisa que a gente quer evoluir na nossa voz, que a gente ainda não alcançou, não conseguiu. E isso aqui, essa parte é muito particular, tá? Tem gente que quer aprender a fazer melisma, tem gente que quer aumentar a extensão, conseguir mais agudos ou mais graves, tem gente que quer aprender drive, tem gente que quer melhorar a ressonância, quer fazer a voz sair de um jeito diferente. Tem vários tipos de coisas que as pessoas querem, né? Então, essas vão ser as diferenças de caminho que você vai escolher na hora dos seus exercícios técnicos. E aí, se você tem um orientador, um professor, um vocal coach, né? Ele vai te ajudar nessa parte, né? A escolher o melhor caminho, os melhores exercícios para você fazer. Então, a gente estava falando, né? Do aquecimento. Como usar esse tempo aqui
que você vai de estudo para poder fazer um bom estudo, um estudo excelente. Então a gente vai fazer sempre o aquecimento, depois exercícios técnicos. Aí a gente vai cantar música, tá? Quando a gente fala de músicas dentro da rotina de estudo, a gente tem que sempre buscar escolher músicas que vão fazer a gente evoluir no sentido que a gente está buscando. Como eu disse, eu quero evoluir drives, e aí eu vou lá e começo a colocar no meu repertório de treino MPB. Não faz sentido nenhum, porque você não está treinando aquilo que você que você quer evoluir, aquilo que você quer melhorar. Então, não faz sentido. Você tem que sempre escolher músicas adequadas aos exercícios técnicos. E não necessariamente isso precisa ser separado, tá? Às vezes a gente pode escolher uma música e treinar as técnicas em cima dela. Mas aí eu vou explicar como, tá? E por último, a gente tem o desaquecimento. Tá? Esse aqui é o que a gente chama de cool down, né? A gente vai desaquecer para poder voltar a nossa voz ao tom de fala. Porque quando a gente canta, normalmente a gente atinge agudos, né, ou mais graves, e aí a gente faz esse desaquecimento, esse trabalho, né, de relaxamento para a gente voltar a nossa voz ao tom de fala, o tom normal, tá? Vamos lá. Quais são os melhores exercícios para aquecimento? Vou falar primeiro essa parte. Quando a gente vai começar, a gente começa com o corpo, tá? O aquecimento do nosso físico ali, de tudo que está envolvido na emissão do canto, que é tudo, praticamente. Quando a gente vai cantar, a gente usa o corpo inteiro. Não é só a voz, não é só a boca, né? Não é só a respiração. A gente trabalha o nosso corpo inteiro, a gente expressa, né? Usa as nossas cavidades para fazer o som ressoar, para conseguir mais timbres, a gente se movimenta. Então, tudo isso tem que ser trabalhado. Então, a gente começa sempre ali na parte corporal, e aí a gente precisa fazer algumas coisinhas que são básicas. Primeiro, dar aquela relaxada, né? Eu tenho um vídeo de aquecimento completo ali no canal, mas hoje eu vou dar uma repassada nisso daí. E se ficar qualquer dúvida, vocês também podem conferir lá depois um aquecimento que eu coloquei lá, 10 minutinhos e pronto, tá? Esses exercícios que eu costumo indicar de aquecimento, eles são bem interessantes porque é o seguinte, nem todo mundo toca, todo mundo que canta toca, e também não tem, às vezes, acesso a uns playbacks que sejam decentes. Então são exercícios que você pode fazer sozinho, tá? Você pode fazer só você, sem precisar de um acompanhamento de um instrumento, e funciona muito bem, ok? Então a gente começa ali, ó, faz esse relaxamento, ó, solta os ombros, né? Um lado, o outro, relaxa bem seu pescoço, girando a cabeça para um lado, para o outro, tá? Você pode puxar aqui, ó, liberar aqui suas costas. Toda essa tensão que a gente carrega, ela atrapalha quando a gente vai emitir sons, a gente fica tenso, aí a gente quebra a voz, tá? Aí a gente alonga o pescoço para um lado, para o outro. Eu tô fazendo bem rapidinho aqui, gente, bem resumido, para poder passar por todo esse processo, né? Por todas as etapas que eu disse aqui. Né? Você pode fazer aqui para frente. A gente pode fazer aqui nos músculos do rosto também, tá? Abrir bem a boca, soltar a língua, né? Esticar, soltar aqui. Você mesmo pode fazer todos esses movimentos em você. E buscar, para praticar, uma postura que a gente chama de postura neutra, né? Você vai sentir que seu corpo está todo encaixado ali, uma boa postura, sem esticar muito para frente, sem ficar para trás, beleza? Tudo isso vai fazer diferença. Aí você prepara o teu corpo ali, você prepara a sua respiração. Por que eu sempre vou fazer o mesmo exercício de respiração toda vez que eu vou começar a cantar? Porque a gente faz os exercícios principalmente para lembrar o nosso corpo, nossa memória muscular ali, do trabalho muscular que a gente quer que ela faça. A gente pratica, para que na hora que a gente for cantar lá ao vivo, na igreja, no palco, no bar,
seja lá onde você for, que você for fazer, isso esteja meio que automatizado dentro de você. O nadador, ele não fica pensando nos movimentos que ele vai fazer, mas ele nada todo dia, ele treina todo dia. Então a gente lembra nosso corpo todo dia esse movimento de respiração. Uma coisa interessante que eu esqueci de falar para vocês é o seguinte, eu falei aqui, ó, da frequência de estudo, que para quem está começando 3 a 4 vezes por semana, para quem já está aí no rolê, já está cantando, de 5 a 6 vezes por semana. Aqui o iniciante ou aquela pessoa que está voltando agora, 20 minutos por dia, aí vai aumentando, né? Lá depois de umas 4, 5 semanas, ele vai para esses 45 minutos por dia, né? De treino, 45 minutos, 1 hora ali, tempo que ela tiver disponível. E aí, uma coisa importante que eu esqueci de falar. Quando a gente para de treinar, você fica ali 8 semanas sem fazer nada de exercício, de cantar, de nada. Depois de 8 semanas, a evolução que você teve aqui, você já perdeu. Você tem que começar de novo. Você tem que começar lá de novo. Entendeu? Então você não pode ficar parado. Às vezes a pessoa acha que vai ficar parado e ela, quando voltar a cantar, vai conseguir fazer tudo que ela conseguia fazer antes. Às vezes é uma frustração, tá? Pra quem já cantou, quando volta, parece que perdeu as habilidades. E perde mesmo. Você fica um tempão lá sem fazer nada, aí quando você volta, você não tá mais igual você estava antes. Tá diferente, né? Você tá sem resistência, já não respira mais, não tem resistência nem muscular, nem respiratória, às vezes já perdeu extensão, né? Não tá mais conseguindo aqueles agudos que se conseguia antes, normal. Você vai ter que voltar no condicionamento. Beleza. Aí a gente fez esse relaxamento, deixou nosso corpo com uma postura bacana, tá? Tirou as tensões, principalmente a região do pescoço, esticou, pá. Como eu falei no vídeo de aquecimento, tem os exercícios mais detalhados. Aí a gente vai treinar a respiração. Vou aproveitar para falar sobre respiração, que eu tinha falado numa outra live, mas daí caiu e o pessoal não viu. É uma dúvida interessante, tá? Eu explico que eu uso a respiração que a gente chama de costa diafragmática abdominal. Vou até mais para trás aqui para a câmera pegar eu direitinho, né? Aí aqui, ó, o que é essa respiração? A gente vai trabalhar principalmente expandindo a região das costelas, tá? Os exercícios de respiração que você vai fazer no seu treino é ali, algumas vezes só inspirando pelo nariz, soltando pela boca, depois fazendo sons de S, beleza? Olha lá, você vai inspirar, esticando a costela aqui, ó, até esticar a blusa, olha lá, inspirou, a barriga fica soltinha aqui, ó, até um pouco para dentro, e as costelas bem expandidas. Você vai sentir assim, ó, que você expande as costelas até um pouco nas costas, tá? Isso que a gente chama de costa diafragmática abdominal, beleza? Ali, ó. Aí eu tava explicando sobre essa respiração, por que ela é mais eficiente, né? Principalmente porque ela esteticamente é bonita, né? Tem outras respirações que ensinam por aí que não é errado, que a gente chama de abdominal, que é esse abdômen para frente, né? Inspirou, tudo aqui. Mas esteticamente não é legal. Você vai num palco, dependendo da roupa que você tá, não fica bonito. Outra coisa é que aqui você trabalha também com muita pressão abdominal quando você trabalha a respiração abdominal. E aqui não, tá? A força muscular que você vai fazer é para manter essas costelas abertas enquanto você canta. Então você elimina as tensões e distensiona aqui também. Uma respiração que não vai também trazer pro peito lá em cima, tá? Isso aqui tensiona seu pescoço, trava sua musculatura, a musculatura que você está mexendo, musculatura constante. Depois você pode fazer exercícios de S, soltar em S. Pouquinho ar. Até o fim, mantendo as costelas abertas, mantendo essa musculatura trabalhando, mantendo essa costela aberta, né? Beleza. Feito isso, feito esse exercício de respiração, então você já fez um relaxamento, um aquecimento do corpo ali, né, uns alongamentos, aí você fez o exercício de respiração, aí você vai para os exercícios de aquecimento vocal, tá? Quais são os melhores exercícios de aquecimento vocal? Quais vocês usam? Quais são aí, galera? Aí ou fala assim, não, eu nem faço aquecimento. Tem muito, né? Tem muito disso. Então vou falar aqui, ó, tava olhando minhas anotações só para não esquecer nada.
Vamos pôr na ordem ali uns exercícios bem legais de aquecimento vocal. Exercícios de vibração de língua ou lábios, tá? Tem gente que consegue fazer o trrr, né? Língua. Trrr. Outros conseguem fazer melhor o lábio. Trrr. Eu já não sou muito boa com a boca, não. Olha lá. Trrr. Tá? E tem gente que consegue fazer até os dois juntos. Beleza. Como é que você vai fazer? Então, esses exercícios, eles ajudam a desinchar bastante, tá? Você tem uma vibração intensa aqui que desincha, aí você vai sentindo que a sua voz vai ficando mais soltinha, ajuda a despregar essas catarros aí, esses pigarros que a gente tem, né? Beber uma aguinha, falando muito aqui. Muito bons esses exercícios de vibração. Coisas que você vai observar nesses exercícios quando você vai fazer. Não precisa fazer com muito volume, não. Não é uma pá! Não é assim. Você tá aquecendo devagarinho, o som pequenininho, pouquinho volume, tá? Ou aqui, ó. Beleza? Sem muito sopro, sem muito ar. Pra quem não consegue fazer com o lábio, ó, se você segura aqui, ó, só um pouquinho aqui, bem naquele músculo ali onde você sorri. Olha, ó. Aí vai eliminando o sopro. Vai ficar o som pequenininho, pouquinho ar. Tá? Beleza? Você pode fazer esse exercício, se você tem acesso a exercícios de piano, você pode fazer eles nas escalas, né, nos arpejos que tem lá. Se você não tem, você pode fazer só nos slides, né, você começa a gravar. Beleza? São maneiras de você fazer esse exercício, tanto nas escalas quanto só no slide. Outros exercícios bons que é o que eu falei agora, né, para aquecimento, são os slides, né? Os sons que a gente chama de sirene. Então você pode combinar esses dois exercícios, fazer o slide com a vibração. Do grave pro agudo, do agudo pro grave. Tá? Mas quando a gente está aquecendo, quando a gente está no aquecimento ainda, melhor do grave pro agudo, sempre subindo, tá? Aí você começa ali, sobe até o agudo que você conseguir e vai subindo um pouquinho mais cada vez, tipo... Beleza? Outro exercício que é bem eficiente quando a gente trabalha aquecimento. Até tem a sequência lá no meu vídeo de aquecimento lá, os exercícios com a gente faz o boca que usa lá, o Mzinho. O boca que usa é sempre bom você lembrar que você fecha o lábio, mas o interior fica aberto. Você está trabalhando tanto aquecimento como geração de espaço, tá? Você está criando espaço aqui dentro para sua ressonância, beleza? Você vai sentir que o som fica bem amplo ali dentro, então, meio que como se tivesse alguma coisa na boca. Separa os dentes, boca fechada, mas separa os dentes. E esse exercício você vai trabalhar ele também, pode fazer slides com ele se você não tem acesso a um playback ou a um instrumento. Aí você pode fazer os slides, você pode ir abrindo as vogais com ele, né? Vai usando o tentando manter o espaço de ressonância que você encontrou. Importante ressaltar que sempre que você está fazendo esses exercícios de aquecimento, independente de quais que eu falei, os de slide, de vibração, esses é bem interessante você sempre lembrar que o fluxo, o controle de respiração, ele tem que estar acontecendo nessa hora também, tá? Não respira demais para você ficar cheio de ar, e daí parece que tá assim, aí o ar tem que sair logo. Não, você inspira com tranquilidade, um tanto ali que encheu, mas não ficou até a tampa,
e faz o exercício sempre lembrando o controle da respiração ali, tá? Sempre lembrando desse controle respiratório que vai te ajudar também a fixar isso para poder aplicar na hora de cantar. Então, e por último, né, dos exercícios de aquecimento, como eu falei, tem no vídeo de aquecimento que eu falo também, você pode usar esse usando a música que você vai cantar ali no seu treino para aquecer também. Você pode cantarolar ela com sempre bem tranquilinho. O aquecimento ele não é para ser aquela porrada, tá? É para ser tranquilo. Você tá aquecendo a voz, tá deixando os seus músculos preparados para o que vem depois. Aí quando a gente vem para essa parte aqui, ó, os exercícios técnicos. Nessa parte aqui, aí a gente vai começar a entrar mais na porrada lá, ó. Teve duas pessoas aqui que falaram. Aqui, ó. Queria dica de aumento de tessitura vocal. Tessitura, extensão, né? Você quer aumentar a sua extensão vocal. Não tem nada que seja mais importante para você aumentar a sua extensão do que a prática, né? Aí você vai trabalhar exercícios, lógico, dentro da escala, buscando alcançar essas notas, mas aí você vai ter que entender qual que é a trava ali. O que está te travando de conseguir mais notas, tanto para o grave quanto para o agudo. Tipo, a gente tem a nossa extensão específica ali, que é baseada na nossa fisiologia. Porém, né, se você trabalha as ressonâncias, né, como na última live que eu fiz, registro vocal, às vezes é muito comum os homens não conseguir fazer essa passada para a voz de cabeça. Aí ele acha que ele não tem mais agudo, mas ele ainda tem, porque ele nem trocou o registro ainda, né? Então você vai trabalhar para aumentar a sua tessitura. Vou usar esse exemplo aqui, ó. Ele quer aumentar a tessitura dele. Ele vai trabalhar filtro, né? Vai trabalhar filtros que favoreçam favoreçam os agudos, né? Essa passagem. Ele vai trabalhar o registro de cabeça. Ele vai procurar exercícios que o ajudem a acessar o registro de cabeça, né? E fazer essa passagem de maneira legal. Daí onde que entra o filtro que eu falei antes? Ele vai passar para a cabeça, ele vai sentir essa passada, ele vai sentir que a voz ficou mais fraca. Mas aí, à medida que ele trabalha os filtros, ele vai vendo que isso vai encorpando, ele vai dando corpo para essa voz de cabeça. Ele vai buscar técnicas que sejam específicas para quem quer melhorar agudos, por exemplo. Vai tentar aprender um belting, um mix voice, ou pelo menos um speaking bem colocado. Quando a gente fala speaking voice, é quando a gente sobe pro agudo de maneira bem fácil. É quase que 100% voz de cabeça, né? Mas, se você encaixa ele bem na máscara, por exemplo, usando aqui, ó, a ressonância aqui pra frente, você consegue um som bem interessante, bem forte, só com esse speaking, por exemplo. Então, tem várias maneiras de você conseguir, por exemplo, aumentar os agudos. Se a sua intenção é aumentar grave, por exemplo, você vai treinar mais relaxamento. Por incrível que pareça, você vai ter que subir um pouquinho a laringe. Então, tudo isso você vai colocar nessas práticas aqui, ó, dos exercícios técnicos, tá? E como eu falei, tem essa parte grave. Então, eu vou isolar aquele trecho e vou tentar aplicar técnicas dentro daquele trecho para que eu consiga acessar esses graves, né? Interessante aqui é o seguinte... Então, a gente estava falando de exercícios técnicos e de cantar músicas de forma separada. Então, já expliquei para vocês que isso pode ser feito junto, até porque também nem todo mundo tem acesso a exercícios, né? Quando a gente parte dessa parte da evolução, a gente tem que também ter bastante cuidado. Porque às vezes a gente, sem orientação, não tem professor, ou nem tem uma pessoa assim que você considere uma pessoa que possa te dar um conselho, às vezes a gente vai trabalhando as coisas de maneira meio errada. E daí a gente, às vezes, em vez de conseguir evoluir, consegue um problema, né? Então, tudo isso tem que ser visto, mas nessa parte entram exercícios técnicos. Outra coisa muito importante é o seguinte, tá?
você vai fazer os exercícios técnicos, os exercícios de encaixe e ressonância, para você mudar o seu timbre ali um pouco, mudar os aspectos da voz, aumentar a extensão, etc. Tem gente que, quando faz os exercícios na aula de canto, isso é muito, 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 muito comum. Faz lá 500 mil vocalizes lá, e muitas vezes nem sabe para que servem aqueles vocalizes que essas pessoas estão fazendo. Então, aí ela faz esses vocalizes, mas aí ela não sabe para que serve, e também não sabe exatamente por que ela está fazendo aquele exercício, em que momento, por que o professor manda ela fazer aquele exercício, o que isso vai ajudar no repertório da música que ela quer cantar, né? Daquela música que ela está praticando para evoluir. Aí no exercício, ele consegue aplicar a ressonância, o ajuste, alcançar aquela nota aguda, etc. Mas aí na hora de cantar a música, não vai, porque ele aprendeu a fazer o ajuste só no vocalize. Ele ajustou a voz do vocalize. Aí na hora de cantar, ele não consegue. Então você tem que ter muita clareza e falar assim, eu estou buscando melhorar os agudos. Aí eu vou fazer os exercícios de extensão, até mesmo só de passagem. Eu vou fazer essa escala aqui, ó, uma oitava, eu vou subindo, né? De dó a dó, de ré a ré, e vou subindo, para eu conseguir aumentar essa tessitura, fazer essa passagem legal da voz de peito para voz de cabeça. Quando eu for cantar a música que eu quero, eu vou ter que lembrar o ajuste que eu fiz no exercício e conseguir aplicar, porque senão o exercício vai ter sido em vão. Por isso essas duas coisas, ó, exercício técnico e repertório, elas têm que estar muito, muito alinhadas. É igual eu falei, não adianta você, mulher, por exemplo, quer melhorar seus agudos, aí você treina agudos, 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 e na hora de cantar você tá cantando Cássia Eller. Não vai treinar, você não vai conseguir aplicar o que você fez no exercício na música. Não vai fazer sentido nenhum, né? Então, os exercícios técnicos de evolução que você tem que fazer tem que estar muito aliados aos repertórios que você quer fazer ou os repertórios que você tem que fazer. Você está na igreja ou canta barzinho e tem lá uma lista de músicas que você tem que cantar e aí você tem que tirar aquelas músicas ou fazer igualzinho o vocalista lá e nem sempre você consegue, certo? Aí aqui você tem... e aí, por fim, nessa rotina, beber uma aguinha, você vai ter o desaquecimento, que, como eu falei lá, é muito simples. Você pode usar os mesmos exercícios que você usou no aquecimento, só que aí você vai pegar do agudo e vai pro grave. E vai buscando trazer sua voz pro seu tom de fala. Porque aí você terminou de cantar uma música aguda e tá falando assim, ó. Você vai passar o resto do dia conversando assim. Então você vai buscar lá... Você pode fazer alguns espaguetes que a gente chama baixar laringe, né? Muito comum a gente levantar muito a laringe, assim, começa a falar bem alto, assim. Então você pode sugar o ar aqui, ó. Como suga o espaguete. Baixar a laringe, fazer vibração lá no médio grave. Tá? Todos esses exercícios são desaquecimento. Diferença aqui e aqui, aquecimento, vamos dar o lado aqui que eu tô, do aquecimento para o desaquecimento, é que aqui você vai buscar subir, você vai começar do médio e low. Então, ó, vou revisar. Enquanto eu reviso, se você tiver alguma pergunta para fazer mais específica aqui, deixa nos comentários que aí eu vou responder algumas perguntinhas para a gente encerrar. Tá, revisando. Frequência de estudo e tempo de estudo, se você está começando agora ou se você está muito tempo parado. Você vai estudar de 3 a 4 vezes por semana, não é só no dia que você vai na aula de canto, tá? Seu professor provavelmente está trabalhando alguma coisa com você mais específica lá, lembra de estudar pelo menos mais umas 2 vezes em casa, o que ele te passou. 20 minutinhos por dia não vai te matar. E aí, conforme você vai evoluindo, vai colocando sua voz no shape, vai entrando em forma, sua voz vai entrando em forma, você pode estudar de 5 a 6 vezes por semana, de 45 minutos a 1 hora, o seu treino. E o seu treino, ele vai envolver todos esses aspectos que eu falei. Aquecimento, tanto do físico, corpo, relaxamentos, alongamentos, tá? Como vocal, os exercícios de aquecimento. Passou pelos exercícios de aquecimento, nós vamos trabalhar exercícios técnicos e músicas ali que nos vão fazer evoluir, tá? A gente vai trabalhar aquilo que a gente precisa, que a gente quer evoluir. Extensão,
sonoridade, enfim, aquilo que a gente quer aprender de novo, tá? Vamos dar um exemplo bem legal. Então, eu estou querendo aprender canto lírico, aí eu fiz um aquecimento, eu vou entrar nos exercícios de canto lírico, que são muito específicos. Eu tenho um repertório lá. Eu vou cantar Mio Bambino Caro. E normalmente os exercícios de canto lírico eles já são musiquinhas. Se você pegar, por exemplo, o método Wakai, é todo as musiquinhas, vai trabalhando os intervalos e tal, você vai cantar. Então você vai fazer, por exemplo, uma musiquinha lá do Wakai e vai entrar na sua música, no seu repertório, certo? Beleza. Aí você fez tudo isso, treinou aquilo que você quer, os trechos específicos, por exemplo, se você não tem exercícios, mas você vai trabalhar em cima dos trechos específicos do repertório que são mais difíceis para você, aí você vai pegar a música inteira e vai praticar. Vai praticar essa música, vai praticar esse repertório para que você consiga aplicar tudo aquilo que você está treinando dentro desse repertório. Essa é uma rotina de estudo excelente. Com relação ao repertório, sempre alinhado com os exercícios, exercício e repertório tem que andar junto. Exercícios e repertório tem que sempre andar junto, né? E aí você sempre vai buscando evoluir seus repertórios para aquilo que você tem vontade de melhorar, né? E aí você pode também usar esse seu tempo de treino para praticar as músicas que você vai cantar no barzinho, etc, né? Pode ser um momento também. E aí o desaquecimento para você voltar a sua voz normal ao tom de fala. A pergunta interessante aqui dela, da Malena, ela perguntou onde fica aí nesse cronograma a afinação. A afinação faz parte dos exercícios técnicos que você quer evoluir, né? Aí você vai ter que descobrir o que está te atrapalhando na afinação. Se tem muitos aspectos que podem te atrapalhar, tá? Vou dar alguns exemplos. A respiração errada pode atrapalhar na afinação. Se você chega no final da frase, por exemplo, sem ar, ou se você não tem muito controle, esse ar oscila a sua afinação, tanto para mais quanto para menos. Outras coisas que atrapalham a nossa afinação. Percepção. A gente não está percebendo que está desafinado, né? Aí a pessoa toca uma nota, você faz outra, você acha que é a mesma nota. Você tem que entender se você não está percebendo as notas nesse nível. Se o seu problema é técnico, se aí em algum momento ali aquele grave ou aquele agudo, ou a passagem ali das notas ali, por exemplo, você está trocando de registro, se é isso que está te fazendo desafinar. Tem esses e outros motivos, mas esses são bem clássicos que fazem a gente desafinar. Então, se você sente que você está com problema com afinação, esses exercícios para afinação vão entrar aqui, ó, nos exercícios técnicos, na hora que você vai treinar a sua afinação. Aí você vai praticar escalinhas, escalas musicais. Se você não toca, você vai buscar na internet escalas. Você pode fazer solfejo, né? Tem alguns livrinhos de solfejo. Solfejo é um pouquinho mais difícil, né? Você vai com o repertório que você faz. Por exemplo, você não sei se é o caso, mas você escuta músicas, são mais músicas simples. Você vai tentar trazer para as coisas que você escuta músicas com um pouco mais de complexidade, que tenham mais de uma voz, né, que não sejam cantadas só em uma voz, que tenha divisão de voz, para que sua cabeça comece a perceber as coisas. É muito comum que pessoas que não tiveram muito contato com a música na infância tenham um pouquinho de dificuldade de afinação ou em abrir vozes. Né, falou de coral ou de backing vocal, que tem que abrir as vozes, aí a pessoa se atrapalha um pouco, né, porque ela não teve o hábito de escutar esse tipo de coisa a vida inteira. Então aí ela vai ter que se habituar, né? Não tem uma maneira melhor, por exemplo, para você aprender a tirar vozes, fazer segunda voz, abrir voz no coral, do que fazer. Você pegar alguém, se você não consegue entender a voz e tirar essa voz sozinho, você vai pedir para alguém assim, ó, fulano, me ensina essa voz. Aí você vai fazer essa voz separada várias vezes. Aí depois você vai repetir essa voz junto com a música. Depois você vai pedir para essa pessoa cantar junto com você, ela fazendo uma voz e você outra, para ver se você não se perde. E nesse treinamento você vai melhorando sua afinação, sua percepção e muitas outras coisas. Você tem que entender da onde vem esse seu problema de afinação, né, para você achar um caminho para resolver. Não tô falando que você tem, tá? Mas ela perguntou se essa é uma questão de afinação. Porque, de certa forma, se você não sente que você tem um problema com afinação,
Quando você faz exercícios técnicos, faz escalas, canta músicas, você com certeza tem que estar preocupado se você está acertando a nota, se você está fazendo as notas direitinho. Essa tem que ser uma preocupação que você tenha, né? Porque daí você está treinando a técnica e você quer acertar tudo, né? Você quer acertar a nota, você quer acertar a técnica, você quer arrasar. Certo, galera? Bom, então é isso aí. Fico feliz que vocês tenham ficado aí até o final e espero que vocês tenham curtido e que vocês possam aplicar essa rotina aí, que vocês vão ver que vai dar muita diferença para vocês, beleza? Então a gente vai encerrando por aqui e a gente se vê na semana que vem. Um abraço!